Como aprender inglês sozinho e sem curso? Nesse vídeo vamos bater um papo sobre isso. Afinal, quando eu comecei minha jornada, eu não tinha acesso a curso nenhum e é provável sim, muito provável que você aprenda inglês sem curso, e eu vou contar para vocês aqui as técnicas e as ferramentas que eu utilizei no comecinho desse processo, quando tudo para mim ainda era novo. Então, se você está começando a estudar inglês agora e está interessado nesse tipo de conteúdo, já deixa seu like e bora pro vídeo. Hello Crazy! Sejam muito bem-vindos ao meu canal My Crazy English. Eu sou Dani e eu estou super contente de estar aqui com vocês novamente com um novo vídeo, com esse tema que é muito bacana, porque eu sei que é difícil aí para quem está começando a estudar inglês ou quem já estuda há algum tempo, criar uma rotina, saber quais ferramentas usar durante esse processo. E eu, no começo de tudo, não tinha curso nenhum de inglês, era apenas um caderno, internet e muita força de vontade. Então, se você está começando a estudar inglês agora ou já está aí há algum tempo nesse ritmo, eu quero aqui compartilhar com vocês todas as ferramentas que eu usei, como eu comecei nesse começo antes mesmo do curso. E é possível sim você aprender inglês apenas com o que você tem em casa e isso aqui. Para você começar a estudar inglês, o que você precisa inicialmente é de um planejamento. Tudo na vida depende de um planejamento, não é mesmo? Então, para estudar inglês, você vai precisar de um planejamento para definir seus dias, horários e o tempo que você quer estudar, o prazo, a meta que você quer alcançar dentro daquele prazo. Então, sem planejamento, é provável que o seu sucesso não chegue ao auge, ou seja, você vai fracassar. Isso eu falo por mim mesma, tá? Todas as experiências que eu tô comentando aqui aconteceram comigo. Eu, ao longo desse processo, me planejei, não me planejei, planejei pela metade e as coisas evoluíam de acordo com o meu planejamento. Cria aí um porquê de você estar estudando inglês e como você vai desenvolver esses porquês ao longo do caminho, como você vai dividir o período de estudo que você tem no seu dia a dia, ok? Segundo passo é você definir uma metodologia. Parece besteira, mas você precisa de uma metodologia, porque sem uma metodologia, você que está começando, que não tem experiência, vai ficar perdido nesse mercado grandioso que é o estudo de inglês. Eu comecei com o método Ravi Carneiro, eu não conheci os outros professores como eu conheço hoje, nem os outros métodos que eu conheço hoje. Atualmente eu uso do Mário Vergara, mas no começo de tudo, lá em setembro de 2020, eu comecei com o Ravi Carneiro. E não, eu não tinha curso do Ravi Carneiro. Eu comecei a estudar o método dele através do Google e através do canal aqui no YouTube da Fluency Academy. Então foi ali que eu tive a possibilidade de aprender a usar o método do Ravi Carneiro. O método, gente, é importante porque vai te ajudar a alinhar, aí a saber o que estudar, quando estudar e por quanto tempo estudar. Então, mesmo que pareça clichê, você precisa de ter um método. Um outro passo muito importante para você ter sucesso nessa jornada é vivenciar o idioma. Daniela, como assim? Calma, gente. Vivenciar o idioma é você criar um ambiente propício ao seu aprendizado. Como assim? Você começar a pesquisar peculiaridades e curiosidades do idioma, você começar a assistir filmes e seriados com legenda em inglês, você definitivamente criar um ambiente de imersão. Inclusive tem um vídeo aqui também que eu falo como criar um ambiente imersivo eficaz. Então, se você estiver interessado, vai estar o link aqui na descrição também ou aqui em cima no box. Então, você tem que criar esse ambiente de imersão junto com o método e junto com o seu planejamento para fazer um casamento maravilhoso aí e você conseguir se desenvolver ao longo desse caminho, porque foi assim que eu comecei. Eu tinha uma técnica que eu colava post-its em vários lugares pela casa. Atualmente eu acho que essa técnica não funciona muito, mas no começo eu ainda estava fazendo muito testes, começando tudo era novo pra mim. Então eu colava post-its pela casa, eu só escutava áudios em inglês, filmes, séries, rádios em inglês. Eu tentava falar bom dia, boa tarde, boa noite em inglês, mesmo sendo coisas básicas, que seria apresentação e cumprimentos, eu já tentava fazer isso já
na rotina do meu dia a dia com as pessoas próximas a mim, né? Que não achariam tão esquisito eu fazer isso. E além disso, você precisa selecionar os materiais. Sim, quais materiais eu vou usar ao longo desse processo. É um caderno, é uma internet, é um dicionário, é um fone de ouvido. Eu uso esse fonezinho aqui mesmo, de fio. E esse aqui foi o meu primeiro dicionário. Deixa eu colocar aqui pra vocês. É que eu escrevo, ó, tem até aqui ainda, deixa eu ver se dá pra vocês verem, o dicionário aqui, ó, dictionary. Eu colocava os post-its pra poder aprender a falar. Esse foi meu primeiro dicionário, mini dicionário, em inglês e português. Eu, na época, dei R$5, tem até a etiquetinha aqui, ó. Ver se vai dar pra vocês verem, ó. Dei R$5 nesse dicionário. E aqui eu comecei a ter contato com as minhas primeiras palavras em inglês. E foi bem divertido, porque eu fazia assimilação de palavras, enfim. Então você precisa ter um dicionário, um fone de ouvido e um caderno, tá? Um caderno é muito importante. E além disso, acesso à internet. Quando eu comecei, eu tive esse dicionário aqui, só que atualmente, né, vocês sabem, existem N dicionários maravilhosos online, então não precisa de comprar um físico, vocês podem usar dicionários online aqui. Se vocês querem um vídeo produzindo os dicionários que eu uso atualmente, só deixar aqui embaixo nos comentários que eu produzo depois, tá bom? Então vamos recapitular o que foi dito até agora. Depois que você tem o seu planejamento, a sua metodologia, cria o seu ambiente imersivo e tem os materiais pré-selecionados, aqueles que você vai precisar, é a hora de você buscar por fontes de conteúdo. Você precisa encontrar uma fonte de conteúdo para estudar cada vertente. Se é uma gramática, você precisa de uma fonte para estudar gramática, uma fonte para estudar vocabulário, uma fonte para poder estudar pronúncia. Inclusive, tem um post meu lá no Instagram, @mycrazyenglish, para quem não me segue, que eu deixei um post lá que eu comento todas as fontes que eu indico para cada vertente. Então, se você está interessado, dá uma passadinha lá para você dar uma olhada e fazer uma pesquisa para ver o que você acha, ok? E sim, gente, existe fontes para cada vertente que eu acabei de comentar aqui. Eu, bem no comecinho, usava o Vips para pronúncia, no canal Vips para pronúncia. Eu usava o Ravi Carneiro mesmo para gramática, no próprio canal no YouTube. Eu usava alguns sites de notícias para adquirir vocabulário, também através dos filmes do entretenimento você adquire vocabulário. Então isso daí é muito fácil, o negócio é que você tem que pesquisar muito, então isso acaba te exigindo um tempo maior do seu tempo. Então você tem que ter essa força de vontade para poder pesquisar fontes peculiares para cada vertente, para cada demanda. E já falando um pouco aqui sobre as técnicas de estudo, as formas como você vai estudar, eu recomendo muito que você estude gramática uma vez por semana. Para você que está começando, que não tem um contato muito familiar com o estudo de inglês, estude gramática uma vez por semana. Comece treinando mais o seu listening do que a sua fala. Não queira sair falando antes mesmo de aprender. Eu faço isso até hoje, eu tento ao máximo focar no meu listening. 70% dos meus estudos é listening e os 30% eu divido entre estudo ativo de gramática, de pronúncia e o estudo de fala, tá? Esse estudo de fala eu faço na rotina do dia a dia, às vezes com alguns aplicativos gratuitos. Usei o Cambly por um tempo, tem alguns vídeos meus aqui no canal também onde eu falo no Cambly. E então você tenta focar ao máximo no seu listening, porque é assim que a gente aprende, ouvindo primeiro para depois falar, depois escrever, depois ler. Então nesses primeiros momentos do seu idioma, dos seus estudos, foque no listening e na leitura, né? Consequentemente. E posteriormente você foca na fala e na escrita. Não tenta sair escrevendo e falando agora, porque vai ser muito frustrante, porque você com certeza vai errar nas pronúncias, vai errar na construção de frases, né? Porque isso é comum, é um aprendizado ao longo do caminho. Então comece pelo listening. Ainda nessa vibe de conteúdo, nesse início aí, ao longo desses 6 primeiros meses,
Tenta focar em estrutura de frases, não aprenda palavras soltas, tenta aprender as frases, palavras em contextos, inseridas em frases. Tenta também se habituar com as frases mais comuns, que é de apresentação, cumprimentos, dias, horas. E a partir dessas frases você vai tentando falar aos pouquinhos. Grave o seu desenvolvimento. Hoje você pronuncia isso X, amanhã você compara, vê onde você está errando e tenta fazer de novo. Porque é assim que você vai construindo essa sua jornada, esse seu desenvolvimento, e é assim que você vai vendo resultados palpáveis, resultados que vai te deixar assim, a flor da pele. Então é isso, gente. Antes mesmo de eu ter um curso como eu tenho hoje, eu comecei todo esse processo sozinha, em casa, sem curso nenhum, apenas com as ferramentas que eu acabei de comentar pra vocês. E é possível sim, gente. Não desistem dessa jornada, por mais que você não tenha um curso, ou se você já tem um curso, não desista desse processo. Você vai alcançar o seu objetivo ao decorrer desse caminho. Todos os dias a gente sobe um degrau, mesmo que a gente não perceba. Eu tô muito feliz com a minha jornada. Eu sei que eu tenho muito a melhorar ainda. Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, mas eu tô de coração aberto para estudar, compartilhar aqui com vocês, receber também as orientações e dicas que vocês me passam. Eu recebo de vez em quando aqui nos comentários e sempre estou pesquisando a respeito dessas indicações que vocês me proporcionam, me fornecem. O negócio é o seguinte: aprender inglês leva tempo, não é um ano e meio, nem 6 meses, igual muitas propagandas aí divergem sobre isso, mas você tem que ter consciência que você vai precisar de força de vontade, de internet e de muita força de vontade para continuar esse caminho. Sintam-se abraçados por mim, vamos nessa jornada, vamos continuar estudando, chegar aqui falando fluentemente, não vamos desistir e continuem comigo. Se inscrevam no canal se vocês gostam desse perfil, se vocês gostam do nosso canal, para receber mais conteúdos, ative o sininho e deixe o seu like, o seu joinha e continuem comigo. Tchau!